Olá, meu nome é Alice e vamos então à aula número 4 de Direito Administrativo. Essas aulas estão sendo postadas no nosso canal no YouTube, do Direito à Educação Alice e André, e temos também feito a conexão, o link, para o YouTube a partir do nosso blog, que está aqui na nota de rodapé, do direitoaeducacau.blogspot.com.br. Bom, vamos lá. Na aula 3, nós falamos dos princípios explícitos, expressos, ok? Hoje nós vamos falar dos princípios implícitos. O que são eles? São os princípios da administração pública reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, porque decorrem da Carta Magna, ou seja, da Constituição Federal. Embora eles não estejam lá com todas as palavras, ou seja, de forma textual, ligados à administração pública, eles são considerados princípios da administração, porque você pode aplicá-los, melhor dizendo, deve aplicá-los também à atuação do administrador público. São eles: princípios da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, presunção de veracidade ou legitimidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, contraditória e ampla defesa, autotutela, segurança jurídica, continuidade do serviço público, especialidade, hierarquia, precaução e sindicabilidade. Vamos falar deles agora pontualmente. Princípio da supremacia do interesse público significa dizer que o interesse público está acima do interesse privado, que num conflito entre os dois interesses deve prevalecer o interesse público. É também chamado de princípio da finalidade pública, ok? Um dos pilares, então, do regime jurídico administrativo que nós vimos em outra aula, uma aula anterior. Nós encontramos o princípio da supremacia em toda a atuação da administração, mas vale aqui mencionar dois exemplos, que é o exercício do poder de polícia e a situação da desapropriação. Nós veremos em aulas bem mais para frente o que significa poder de polícia e o que significa desapropriação, mas só para você entender. O poder de polícia, ele é exercido pela administração pública quando, por exemplo, nós temos a fiscalização do desenvolvimento de uma atividade comercial. Então, a possibilidade de fechar aquele comércio, a possibilidade de multar aquele comércio, fazem parte do exercício desse poder de polícia, de fiscalizar, de evitar que no desempenho dessa atividade comercial do meu exemplo haja um prejuízo ao interesse público. Embora aquele comerciante tenha um interesse privado a ser protegido, ele vai sofrer certas restrições, certas limitações em favor de toda a coletividade. A mesma coisa na desapropriação. Uma explicação bem simples, desapropriar significa tomar para si, quando a administração pública toma para si um bem que pertence a um particular. É claro que isso vai acontecer dentro de limites constitucionais e legais, ok? Que nós não vamos ver agora. Mas quando isso é feito, por quê? Porque há um interesse privado daquele proprietário, claro, mas há um interesse público maior. E aí, por isso, dentro dos limites legais e constitucionais, a administração pode, então, desapropriar aquele bem. Beleza? Claro que esse princípio não é absoluto. Aliás, gente, nenhum princípio é absoluto, ok? Nós temos sempre que verificar na situação concreta qual princípio vai preponderar quando nós temos vários princípios que podem ser aplicados àquela situação concreta. Foi o que eu expliquei na aula anterior. Mas por que a gente diz que esse aqui especificamente não é absoluto? Vamos lá. A atuação do Estado está sujeita a limites, né? Então, não se pode invocar o princípio da supremacia do interesse público para fazer qualquer coisa, porque o administrador não tem essa liberdade plena, né? Tem que observar o devido processo legal, contraditória, ampla defesa, proporcionalidade, dentre outros postulados e princípios para o desempenho da sua função administrativa. Também não se aplica de forma direta, nem nas atividades meio da administração pública, nem quando a administração atua como agente econômico. Vou explicar melhor.
Quando nós estamos falando da própria organização da administração, ou seja, internamente, nas relações entre os órgãos, entre os agentes, a gente não fala de forma direta do princípio da supremacia, porque nós não temos restrições ao administrado. Estamos falando da relação entre os próprios agentes públicos, os próprios órgãos públicos, ok? E também não se aplica de forma direta quando a administração atua como agente econômico, porque aí a administração pública, né, o Estado, com E maiúsculo, está atuando na esfera, no campo da esfera privada. Você vai aplicar normas do direito privado. Agora, a gente fala que não aplica de forma direta, tá, gente? Porque o princípio da supremacia do interesse público se aplica sempre, mesmo que de forma indireta. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Já comentamos. O interesse público é indisponível, não pode ser disposto pela administração pública, enquanto Estado, com E maiúsculo, ou se estivermos falando especificamente dos seus agentes. Significa dizer que a administração pública ela não é proprietária dos bens ou dos interesses públicos, ela não é dona, no sentido amplo da palavra dona, ok? Na verdade, ela é uma gestora. Ela tem que guardar, gerenciar e conservar esse interesse público, se o interesse público fosse uma coisa, né? A administração pública, na figura do servidor público, dos agentes públicos, tem que fazer o melhor para proteger esse interesse da coletividade, do povo, da sociedade como um todo. Beleza? Então, não faz o que quiser. Vou fazer uma comparação simples, mas só para entender melhor o que eu estou dizendo. Se eu tenho um carro, eu sou proprietária desse carro, eu, Alice, eu posso vender esse carro, eu posso emprestar esse carro, eu posso alugar esse carro, claro, sempre dentro dos limites da lei, né? Obviamente. Porque o carro é meu, então eu posso dispor desse carro, ok? Quando nós dizemos que a administração pública não pode dispor do interesse público, nós estamos dizendo o seguinte, que a administração pública, enquanto Estado, com E maiúsculo, enquanto agente público, servidor José, o agente público Maria, as pessoas que representam a administração ou a própria administração não podem agir como se o interesse fosse deles, fazer o que quiser com aquele interesse. Isso que eles não podem fazer, ok? É essa conduta que se impede. A administração não pode, por exemplo, alienar um bem de uso comum do povo, ok? Eu não posso me vender uma praça, ok? Por quê? Porque deve atuar, aí tem que remeter ao princípio da legalidade, né? Deve atuar conforme o que a lei permite, porque o interesse é da sociedade como um todo, da coletividade como um todo, ok? A administração também não pode renunciar ou deixar de exercitar poderes e prerrogativas para a promoção do bem comum. A administração não pode, por exemplo, deixar de fiscalizar um comércio porque o agente público, o fiscal, é amigo do comerciante. Não pode deixar de multar porque ficou com pena do comerciante. Se a lei diz que naquela situação cabe a multa, tem que multar. Se há algum tipo de exceção aplicável, aplica-se a exceção, dentro dos limites legais. Perceba como todos esses princípios que nós já comentamos e que vamos ainda comentar nessa aula, comentamos na aula passada e vamos comentar ainda nessa aula, eles estão interligados, né? A gente não pode separá-los. Eu vou aplicar um princípio também amparado por outro. Da legalidade está aqui presente também, tá? Uma outra observação. Eu não tenho um conceito de interesse público na lei, tão claro assim na doutrina. A gente até consegue sentir o que é interesse público e creio que todo mundo está entendendo o que eu estou explicando. Mas é importante aqui fazer uma distinção doutrinária. Existe o interesse primário e existe o interesse secundário. Os dois interesses estão dentro do conceito de interesse público, ok? Interesse primário é aquele que é emanado diretamente do povo. Por exemplo, é o interesse primário da sociedade ter segurança pública. Então, por isso que é necessário a lei, por isso que é necessária a previsão de que aquela conduta é um crime, por isso que é necessário a polícia, o delegado, a justiça para punir o criminoso. Esse é o interesse primário da sociedade. O interesse secundário é aquele emanado do Estado enquanto pessoa jurídica no campo patrimonial, além dos atos internos inerentes à gestão administrativa. Por exemplo, o servidor do GDF, né, do governo do Distrito Federal, que a gente chama aqui de GDF,
ele tem direito a férias nesse momento, tá? Ele preencheu os requisitos legais. Então, internamente vai ser deferido o período de férias para aquele servidor. Aqui não dá para dizer que existe um interesse primário, mas é um interesse secundário que aquele servidor tire férias para ele descansar, voltar descansado, trabalhar melhor, etc. Tem um interesse público maior? Tem, claro, mas é um tema de interesse secundário. Da mesma forma, quando eu tenho na administração pública indireta, especialmente, atuando no campo patrimonial, né, uma sociedade de economia mista, por exemplo, atuando no campo patrimonial, vendendo, comprando ações, tomando uma decisão, como se fosse uma empresa privada, vamos chamar assim, nós temos um interesse secundário aqui. Também há um interesse público maior, mas o interesse mais claro é o secundário. Tá? O interesse secundário ele é sempre legítimo quando ele não contraria o interesse primário. Quer dizer, quando a administração pública toma uma decisão, realiza um ato, ou se omite até em favor desse interesse secundário, não pode fazer isso traindo o interesse primário. Beleza? Bom, continuando. Presunção de veracidade ou legitimidade. O princípio da presunção de veracidade ou de legitimidade parte do pressuposto de que todos os atos administrativos são verdadeiros, presunção de verdade dos atos, e que, até que se prove o contrário, todos os atos da administração pública são praticados com base nas normas legais vigentes, princípio da legitimidade. Então, um ato administrativo ele é verdadeiro e foi feito conforme a lei. Essa é a presunção, tá? É uma presunção relativa, que a gente chama em latim de presunção iuris tantum. O que é uma presunção relativa? É aquela que admite prova em contrário. Quer dizer, é uma verdade até que uma pessoa interessada prove que não é verdade. Então, aquele ato administrativo, tá? Ele é considerado verdadeiro, ilícito, legal, legítimo, até que alguém que foi ofendido por aquele ato ou um órgão de fiscalização qualquer provoque a própria administração para provar que não foi correto aquele ato, não foi legal, é um ato ilícito, por exemplo, ou vai ao judiciário, essa pessoa interessada ou esse órgão de fiscalização, o Ministério Público, por exemplo, vai ao judiciário para pedir a anulação daquele ato, porque ele afronta a lei. Até que nós tenhamos uma decisão sobre isso, a gente vai presumir que o ato é verdadeiro e lícito, beleza? E cabe ao administrado demonstrar, então, essa ilegalidade, certinho? Uma vez que existe essa presunção a favor da veracidade, da legitimidade do ato. E por que é assim? Bom, os atos administrativos, ou seja, os atos da administração, eles precisam produzir os seus efeitos de forma imediata e eles precisam ser cumpridos, ok? E eles produzirão os seus efeitos de forma imediata e deverão ser cumpridos até serem invalidados, ou pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário, se for o caso. Isso é essencial ao funcionamento da máquina administrativa, né? Se eu não tivesse esse princípio, seria caótico. Todo ato administrativo tem que se presumir verdadeiro, lícito e legítimo, porque todo mundo tem que obedecer aquele ato, tem que agir de acordo com aquele ato administrativo. Seja um processo licitatório em andamento, e aí que vai culminar numa contratação, seja a posse de um servidor, seja a realização de uma obra, e outros tantos atos. Nós temos que vivenciar, quer dizer, viver o dia a dia pensando nisso, que cada ato administrativo é verdadeiro. Claro, repito, é uma presunção relativa. Por quê? Porque se houver uma ilicitude, uma ilegitimidade, uma inverdade naquele ato, isso deve ser discutido no momento apropriado, no local apropriado, seja perante a própria administração pública, seja perante o judiciário, para que, se for o caso, se for ilícito, ilegítimo ou não verdadeiro, esse ato seja, então, eliminado, ele vai deixar de produzir efeitos, mas até então ele produz. Princípio da motivação. Os atos administrativos, como grande regra, têm que ser motivados, sejam atos vinculados ou discricionários. Precisa haver a razão explicitada, precisamos saber quais são os fins daquele ato, qual foi a fundamentação legal utilizada. Por quê? Porque a administração pública se submete à lei no sentido amplo.
E como nós vimos agora, não faz o que quer. Faz aquilo que a lei permite, da forma que a lei permite. Então, ao realizar os seus atos, que nós chamamos então de atos administrativos, a razão pela qual aquele ato foi realizado naquele momento, a base jurídica tem que ficar clara. Para que a sociedade como um todo possa fiscalizar, controlar ou reclamar daquele ato. Então, se aquele ato administrativo, vamos pensar numa licitação, se aquela licitação foi feita de forma clandestina, escondida, né? Se desobedeceu à lei, se não havia uma razão para ser feita naquele momento, nós podemos discutir isso na esfera da administração pública ou perante o próprio judiciário. Pior ainda, se houve uma dispensa de licitação, tem que ser justificado. Por quê? Porque a regra é fazer a licitação para a contratação. Se foi dispensado, nós vamos ver numa outra aula que há razões para dispensa. Eu tenho que saber, eu como cidadão, tenho que saber por que foi dispensado para poder fiscalizar. Não, tá certo, foi dispensado corretamente. Ou ao contrário, não foi dispensado corretamente, tinha que fazer licitação aqui, para que eu possa reclamar perante aquele órgão público ou ao judiciário. Falo eu como cidadã, mas também estou me referindo aos órgãos de controle, ao Ministério Público, por exemplo. Então, a motivação explicitada, clara, permite o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos, assegurando então o exercício da defesa e do contraditório. Agora, existem atos que dispensam, tá? A motivação, são exceções. A exoneração ad nutum, quer dizer, a qualquer tempo de um servidor ocupante de cargo em comissão. Quer dizer, os comissionados eles podem perder aquele cargo e não precisa dar motivo. É o que a gente chama de exoneração ad nutum. E a homologação, ou homologação de processo licitatório. Também a lei dispensa. Bom, seguindo. Razoabilidade e proporcionalidade. Esse é um princípio constitucional aplicável em várias searas, especialmente na administração pública. Significa dizer que a administração tem que analisar a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na prática daquele ato administrativo, o que a gente chama de razoabilidade, de modo a conter um excesso de poder, que a gente chama de proporcionalidade. Então, a administração pública tem que verificar 3 fundamentos aqui. A adequação, que é a compatibilidade entre o meio empregado e o fim pretendido, a exigibilidade ou necessidade, ou seja, tem que verificar e demonstrar que aquele ato era necessário naquele momento para atingir aquela finalidade pública, para proteger aquele bem público, e a proporcionalidade em sentido estrito. Ao realizar aquele ato, quais são as vantagens que nós temos? Quais são as desvantagens? As vantagens superam as desvantagens, como quando nós estamos pensando na proteção de interesse público? Então, ok. Um exemplo. Todo mundo já passou por isso. Num determinado dia, determinado horário, você queria passar por uma via pública, uma estrada, enfim, uma rua, e não pôde, teve que se desviar do seu caminho, porque a rua estava fechada. Você reclamou um bocado. Ok. Mas por que ela estava fechada? Aí você chegou mais perto e descobriu que ela estava fechada porque estavam pavimentando ou consertando a pavimentação. Vamos lá. Era adequado? Era. Como é que eu faço? Está ali, está sendo feito correto? Tinha que pavimentar? Tinha que consertar a pavimentação? Tinha, porque estava com buraco. Ok. Era necessário? Sim. Estava com um buraco muito grande. Já tinha havido um acidente ali, havia grande chance de um acidente, é uma via de muita movimentação, tinha que fazer. Qual é a desvantagem? Poxa, inviabilizar o uso durante algumas horas, até dias, se fosse o caso, daquela via, que vai causar um transtorno assim, as pessoas vão ter que se desviar, provavelmente outra via vai ficar muito cheia, vai ter um congestionamento, mas a vantagem é maior que a desvantagem? É, porque é melhor perder um tempinho, um determinado dia, e ter a via consertada, quer dizer, o piso adequado para trafegar, do que não tê-lo. Então, isso é uma situação em que o ato administrativo foi realizado observando a razoabilidade e a proporcionalidade. Ok? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso é um princípio que nós aplicamos com muita força lá nos processos judiciais, né? Quem estuda processo civil sabe, processo em geral, né? Civil, trabalhista, penal, enfim, sabe que esse é um princípio importantíssimo. Mas não só
não é um princípio aplicável somente a procedimento judicial, a processo judicial. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, esse é um princípio do contraditório e da ampla defesa que se aplica tanto ao processo judicial como ao processo administrativo também. E não é só o processo que culmina numa punição, como o processo administrativo disciplinar, né, em que se verifica se o servidor transgrediu alguma norma para aplicar uma sanção a ele. Não é só ali, todo o procedimento, tá? O procedimento que você discute multa, o procedimento para obter rediscutir um valor de um tributo. Todos os procedimentos administrativos devem garantir o contraditório e a ampla defesa, tendo a figura do acusado mesmo, ou não tendo a figura do acusado, tendo apenas a figura do litigante. Contraditório significa ter a oportunidade de fazer contraprova diante da prova produzida pelo outro, ou a contra-argumentação diante da argumentação produzida pelo outro. E a ampla defesa significa poder usar todos os instrumentos, argumentos, meios de prova previstos em lei. Ok? Isso que é a ampla defesa. Princípio da autotutela. Auto significa si mesmo, né? O princípio da autotutela é importantíssimo para o direito administrativo, para a atuação da administração pública. E ele é bem explicado aqui na súmula 473 do STF, que diz assim: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Significa dizer que a administração pública tem o controle dos seus próprios atos. A administração pública deve apreciar a legalidade dos seus atos. Por quê? Se a administração pública verificar que realizou um ato, né, ou vai realizar um ato que tem uma ilegalidade, a própria administração pública pode anular esse ato. Ela pode perceber internamente, né, um órgão, um servidor pode perceber isso e internamente já anular aquele ato através do meio próprio, quer dizer, aquele que tem essa competência, né, para anulação do ato internamente na administração pública, ou pode ser provocada por alguém. Quer dizer, alguém, um cidadão, o administrado atingido por aquele ato pode provocar internamente, quer dizer, sem ir ao judiciário, né, reclamar perante a própria administração pública alegando a ilegalidade. E a administração pública vai anular aquele ato também. O outro aspecto a ser verificado, quer dizer, além da legalidade, é o chamado mérito administrativo. Quer dizer, a administração pode reexaminar um ato que é legal, ok? Mas cuja conveniência e oportunidade já não mais estão ali presentes. E aí pode revogar aquele ato. Se a conveniência e a oportunidade estiverem presentes, pode manter aquele ato. É o que eu chamo de avaliação de mérito administrativo. Sei que vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas em aula, numa outra aula mais para frente, a gente vai falar do ato administrativo e a gente fala bastante do mérito administrativo. Beleza? Continuando aqui. Limites da autotutela. O STF diz assim, que o desfazimento seja a anulação do ato ilegal, ilícito, seja a revogação do ato, que não atende mais à conveniência e à oportunidade, né? O desfazimento de atos administrativos que afetem negativamente algum interesse do administrado deve ser precedido de regular procedimento no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa. Beleza? Vou te dar um exemplo. Imagina que o José tomou posse, passou no concurso público, tomou posse. Mas há uma ilegalidade no procedimento do concurso público. Imagina que, por exemplo, pularam o primeiro lugar, o José está no segundo lugar. Pularam o primeiro lugar e foram dar posse para o segundo lugar, e só havia uma vaga. Situações assim poderiam levar a administração pública a desfazer aquele ato, ok? Mas não vai afetar negativamente a uma pessoa específica, José? Então tem que se dar a oportunidade dele se manifestar.
É isso que trata essa observação aqui, essa determinação do STF. E o artigo 54 da Lei 9.784 de 99 diz que o direito da administração de anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Significa dizer que a administração pública tem 5 anos para anular o ato administrativo se esse ato promoveu efeitos favoráveis aos destinatários. Por quê? Imagina que 10 anos depois ela decide anular o ato. Só que aquele ato está produzindo efeitos para certas pessoas. Pessoas reais, físicas ou jurídicas, né? Pessoas específicas. Não pode, porque tem 5 anos. Tem a ver com o princípio da segurança jurídica, tá? E da confiança, que eu já vou falar, já vou explicar. O princípio da segurança jurídica. Não se aplica só à administração, não, tá? Mas também. Por isso que a gente considera um princípio implícito. O princípio da segurança jurídica está baseado na necessidade de se respeitar situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do cidadão. Significa dizer que a sociedade ela precisa de estabilidade, tá? As pessoas individualmente precisam de estabilidade, as pessoas jurídicas, as empresas precisam e a própria administração pública precisa de estabilidade. Nós não podemos conviver intensamente, diuturnamente com surpresas, né? Nós não podemos ser traídos em nossas expectativas sempre, todo o tempo. Nem a administração pública pode, nem o administrado pode. Então, em nome dessa segurança, dessa estabilidade na seara jurídica, tá? Nós temos certas previsões legais e constitucionais, beleza? A segurança jurídica tem a ver mais com um aspecto objetivo desse conceito do princípio da segurança jurídica, quer dizer, dar estabilidade às relações jurídicas já existentes. E tem tudo a ver com a chamada proteção da confiança, que é o aspecto subjetivo. Quando eu, Alice, indivíduo, né, o José, a Maria, o João, nós, como administrados, nos relacionamos com a administração pública, com o Estado, com E maiúsculo, o Estado brasileiro, nós esperamos que haja uma certa regularidade de comportamento, porque nós confiamos, ou precisamos confiar nessa administração pública. Por isso que ela não pode nos trair, agir de forma variada, né? Traindo uma justa expectativa de um comportamento. A gente sempre espera que vai agir de uma forma, não podemos ser surpreendidos no sentido negativo dessa expressão, né? Ter uma surpresa ruim, ok? A Lei 9784, ela veda a aplicação retroativa de uma nova interpretação da norma jurídica com base no princípio da segurança jurídica. O que significa dizer? Imagina que me foi conferido um determinado direito, tá? Pela administração pública. Por quê? Porque no momento que eu discuti isso perante a administração pública, num processo administrativo qualquer, se interpretou uma determinada lei ao meu favor. Certo? Passa um tempo, uns 2 anos, vem uma nova interpretação. Quer dizer, eu tenho o STF ou o STJ entendendo a lei de uma forma diferente agora, ou até dentro da própria administração, os órgãos que fazem esses julgamentos dos processos administrativos, esses órgãos passam a entender a lei de uma forma diferente. Imagina o caos que seria se, a partir dessa nova interpretação, se pudesse rever todos os processos em que já se aplicou a interpretação antiga. Caótico, né? Muita insegurança. Quer dizer, eu ia ficar em casa angustiada, pensando, meu Deus, se amanhã o Tribunal de Contas da União entende diferente e já me deram já me concederam aquele pedido, já reduziram o meu tributo, já me devolveram um valor, já me pagaram algo a mais que eu achava que merecia à luz daquela interpretação anterior. Agora o Tribunal de Contas está entendendo diferente. Será que vão me tomar meu dinheiro? Se já me deram? Claro que não. O princípio da segurança jurídica ele é percebido claramente nos institutos da decadência e da prescrição. São assuntos que você estuda no direito civil, tá? Muito embora você vai encontrar decadência e prescrição no direito administrativo, no direito tributário, no direito processual, enfim, em outras áreas do direito. Decadência e prescrição significam o seguinte: significam que eu não posso mais exercer um determinado direito, que é o caso da decadência, ou uma determinada pretensão, que é o caso da prescrição, porque passou o prazo. Vou dar um exemplo,
que não tem a ver com a administração pública, mas vai ficar claro. Eu fui atropelada na rua pelo José, ok? Dirigindo, ele furou o sinal, me atropelou. Beleza? Agora eu tenho uma ação indenizatória contra ele, porque afinal de contas eu quero que ele me indenize quanto aos danos morais do evento, que é um evento traumático, né? O tempo que eu fiquei sem trabalhar, o custo do meu tratamento e tal, certo? Mas aí eu fui deixando passar, seja porque eu estava ainda muito traumatizada, depois eu estava melhor, fui empurrando com a barriga e tal. 5 anos depois, eu acordo e falo assim, quer saber? Vou processar o José. Prescreveu. Eu posso até dar entrada do processo, mas o juiz vai dizer que eu não posso mais cobrar a indenização, porque o prazo prescricional é de 3 anos. Tem tudo a ver com segurança jurídica, viu, gente? Porque a decadência e a prescrição, elas são previstas para evitar que as pessoas demorem muito para exercer um direito e surpreendam o outro. Porque, afinal de contas, o direito não socorre a quem dorme. É uma expressão antiga. Certo? A súmula vinculante visa dar segurança jurídica também e a proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. São assuntos que você aprende em direito constitucional, mas significam dizer de uma forma simples o seguinte: tudo aquilo que já está consolidado, tá? Todo direito, toda prerrogativa, um contrato já feito, uma decisão judicial da qual já não cabe mais recurso, essas situações que já estão consolidadas não podem ser modificadas por uma lei nova. Ok? Prosseguindo. Princípio da... Perdão, pulei aqui. Vamos lá. Princípio da continuidade do serviço público. O princípio da continuidade prevê que toda atividade administrativa não pode parar, tá? Não pode ter a sua prestação interrompida. Essa é a regra. Temos exceções, obviamente. Então, na administração pública, a greve não é um direito absoluto, tá? Estamos só enfatizando, viu, gente, que não existe nenhum direito absoluto. Mas o que isso quer dizer? Na administração pública, quando o motorista de ônibus, por exemplo, né? As empresas de ônibus atuam na forma de uma concessão, são concessionárias. Então, são extensões da administração pública. Quando os motoristas de ônibus decidem que vão fazer greve, eles podem. Só que as empresas têm que garantir que haverá na rua um mínimo de, chamam de carros, né? De ônibus funcionando. Né? Então, os profissionais de saúde que decidem fazer greve com melhores condições de trabalho. Pode, mas tem que manter um mínimo de funcionamento. A mesma coisa para a polícia. Quer dizer, você não pode ter uma greve absoluta no sentido de que todo mundo vá parar. Certinho? Isso é considerado ilícito. Como o serviço público não pode continuar, nós temos a figura do interino, a suplência, a delegação e a substituição. São institutos que visam evitar que uma função pública essencial fique vaga. Perfeito? Ou seja, aquele determinado profissional, o chefe do setor faleceu. Ok? Mas há um procedimento para que alguém assuma. Demoraria 2 semanas, mas alguém vai responder interinamente. O vice dele, o subcoordenador, o subdiretor. Certo? Temos a figura do suplente, né? O senador tem o suplente do senador, o deputado tem o suplente do deputado. O senador não pode mais desempenhar aquela função por alguma razão, o suplente assumirá. O que não pode é o serviço público, aí no sentido amplo, parar. Certinho? E veda também, que é um outro efeito do princípio da continuidade, veda que ao particular contratado, dentro de certos limites, possa impor à administração pública, quer dizer, contra a administração pública, a exceção de contrato não cumprido em decorrência do não pagamento pelo Estado pelo prazo de até 90 dias. Isso é uma regrinha, quer dizer o seguinte, eu sou, em particular, que contratei com a administração pública e estou desempenhando uma função pública, através dessa concessão, tá? Concessão, permissão, enfim. Estou desempenhando essa atividade. Só que para isso foi combinado que essa administração pública me faria um repasse e me pagaria algum valor. E tem um tempo que ela não me paga. Tá? A regra é que o particular não possa parar de prestar aquele serviço, né, para o qual foi contratado, tá? Pelo prazo de 90 dias. Beleza? Exceções ao princípio da continuidade. Quando se necessita fazer reparos técnicos ou realizar obras para melhoria da expansão dos serviços. Aí pode ser que aquele serviço seja interrompido. Mas sempre lembrando que
nós temos que aplicar aqui também a proporcionalidade e a razoabilidade, né? Temos que ter vantagens que superam as desvantagens. Vou fazer o reparo técnico que seja rápido, que seja em parte do serviço apenas, para que a população não seja muito prejudicada. E quando o usuário deixa de pagar serviços tarifados, como energia elétrica e telefonia, se permite que o serviço seja cortado. Aqui eu não vou entrar muito nesse mérito, mas temos várias discussões sobre esse corte do serviço, tá bom? Tem decisões dizendo que não pode cortar o serviço por dívida antiga. Temos decisões no sentido de que tem que pré-avisar, né? Não é nenhuma decisão, é o entendimento correto. Tem que pré-avisar antes de cortar a luz, por exemplo, tá? Mas não vamos entrar muito nesse mérito. Você precisa entender o seguinte, você tem que pagar pela luz. Ficou 1 ano sem pagar a luz, uma hora essa luz vai ser cortada. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade significa dizer que a administração pública promove a sua descentralização para prestar um serviço de maior qualidade, especializando a prestação desse serviço. Então, quando nós temos a criação de uma autarquia, tá, é porque aquela autarquia vai ter profissionais, vai ter uma missão para desempenhar aquela atividade específica, melhorando a prestação daquele serviço específico. Hierarquia. Falamos muito de hierarquia quando falarmos dos poderes da administração. Mas significa dizer que o princípio da hierarquia estabelece uma relação de coordenação e de subordinação entre os órgãos da administração pública. Significa dizer que o chefe pode rever os atos dos subordinados, que dentro do limite legal pode haver delegação de atribuições, quer dizer, eu passo a minha atribuição para você, ou a vocação de atribuições, quer dizer, você tem uma atribuição e eu puxo para mim, para eu realizar aquela atribuição, ok? A possibilidade de punir um servidor, né, a aplicação de advertência, suspensão, até a demissão, tem a ver com a hierarquia. Os subordinados, então, têm o dever de obediência aos seus chefes. Esse é o princípio da hierarquia. O princípio da precaução, para quem estuda direito ambiental, conhece bem. É um princípio importantíssimo, basilar do direito ambiental. Mas a gente atrai esse princípio também para o direito administrativo, para a administração pública. O princípio da precaução quer dizer o seguinte, que havendo risco da ocorrência de danos graves, medidas preventivas devem ser adotadas de imediato. Quer dizer, eu não tenho dano ainda, mas há estudos, né, sérios dizendo que, se nada for feito, haverá esse dano no futuro. Então, a administração já deve se precaver, deve tomar medidas para evitar o dano, porque todo mundo conhece aquele velho adágio, né? Prevenir é melhor que remediar. Para a gente terminar, o último princípio implícito, princípio da sindicabilidade. O princípio da sindicabilidade significa que todos os atos da administração pública são controláveis. Tem que ser e são controláveis. E aí há 2 tipos de controle. O controle externo e o controle interno à administração. O controle externo ele se dá de 2 formas básicas, né? Temos o controle judicial, quer dizer, o judiciário pode, provocado, avaliar a licitude dos atos administrativos, anulando aquele ato, inclusive, e o controle exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Tá? O Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, controla as contas do Poder Executivo. E temos o controle interno, que é exercido por órgãos especializados na função de controle, criados dentro da estrutura organizacional da administração pública. Nós temos corregedoria, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar de corregedoria, né? Então, em vários espaços de atuação da administração pública existe a figura do corregedor, tá? Que é justamente para controlar, verificar a legalidade, a moralidade dos atos, aplicar sanções, se for o caso, internamente à administração pública. Certinho? Esses são, então, os princípios implícitos. Esperamos estar colaborando com o seu estudo, seja na graduação, seja para a OAB, seja para um concurso. Agradecemos a atenção e até a próxima aula sobre direito administrativo. Obrigada.